Boa noite. Eu quero cumprimentar todos os meus irmãos e amigos da Igreja Presbiteriana do bairro Amambaí, como também todos aqueles aqui estão ouvindo, estão assistindo, e nesse momento aqui a igreja, o nosso culto via internet. Nós estamos vivendo um momento muito crucial na história da humanidade com essa doença chamada coronavírus. E eu quero dizer para você o seguinte, eu li um artigo recentemente de um pastor teólogo, Dr. Joel Becker. Ele é um pastor de grande evidência na igreja contemporânea, homem culto, teólogo e profundamente comprometido com Deus e com a palavra de Deus. Ele escreveu em sua página do Facebook uma mensagem sobre a pandemia do coronavírus, nos ajudando não só a olhar de forma sensata para o momento em que estamos vivendo, mas para aprendermos algo precioso que a Bíblia nos ensina sobre este assunto. Então, o que eu quero é compartilhar com vocês e com você aquilo que ele compartilhou comigo e com tantos outros que têm lido a sua mensagem. Queria que todos nós observássemos o seguinte: como cristãos evangélicos que nós somos, devemos olhar para essa pandemia do coronavírus através das lentes da Bíblia, particularmente o que o apóstolo Paulo diz aos romanos, aos crentes da cidade de Roma, no capítulo 8 da sua epístola, no verso 28 e 29, ele diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meus irmãos, esse texto nos ensina que nós, para nós que somos crentes em Cristo Jesus, que todas as coisas, não algumas, mas todas as coisas, sem exceção, incluindo o coronavírus, trabalham juntas para o bem. Embora às vezes, em tempo de grande provação, sintamos o que Jacó sentiu, todas essas coisas estão contra mim, conforme está escrito em Gênesis 42, 36, mais tarde, porém, quando olhamos para trás, iremos dizer, como disse José: Deus quis que fosse para sempre. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Então, vamos pensar no seguinte: como esse coronavírus pode ser para o nosso bem? 10 maneiras pelas quais o coronavírus pode ser para o nosso bem, conforme o nosso irmão Dr. Joel Becker nos ensina. Primeiro, ele pode nos unir em oração globalmente, já que o vírus está agora em pandemia. Não subestimamos o que nossas orações podem fazer. O movimento ou o avivamento começa com a oração. Segunda lição: pode abrir uma porta para compartilharmos o evangelho com os incrédulos, esse problema do coronavírus. Então, com esta pandemia, nós cristãos temos uma maravilhosa oportunidade de mostrar o amor de Jesus aos outros. Jesus diz em Mateus 5,16: deixe sua luz brilhar diante dos outros, para que eles possam ver suas obras da glória e da glória a Deus Pai que está nos céus.
Terceira lição: esse momento do coronavírus pode nos afastar de alguns dos nossos ídolos do mundo, como esporte, já que esse vírus causou cancelamento e adiamento de eventos esportivos. Infelizmente, meus irmãos, alguns cristãos preferem assistir ou participar de um evento esportivo no domingo que ir à igreja e adorar a Deus com seus irmãos. Quarta lição: esse momento pode nos obrigar a confiar em Deus para a cura, uma vez que ainda não existe uma vacina conhecida para esse vírus. Lembre-se, a palavra de Deus diz: agindo Deus, quem impedirá? Portanto, os medicamentos são dons de Deus, mas às vezes dependemos mais desses dons do que do doador. Quinta lição: o momento pode dar aos pais um tempo especial para ficar com seus filhos, pois esse vírus também causou o fechamento das escolas. Portanto, vamos pedir a Deus ajuda para que nosso tempo com nossos filhos, com os nossos parentes, se torne uma bênção e não um fardo. Vamos lembrar também que nossos filhos estão nos observando. Assim, pelo que dizemos e fazemos, vamos ensiná-los a reagir a uma crise como essa de uma maneira que honre a Deus. Sexta lição: esse momento é um momento que pode servir como uma ocasião para ficarmos quietos e sabermos que o Senhor é Deus, como o salmista no Salmo 46, versos 10 diz. O ritmo de vida que vivemos agora é tão rápido que mal encontramos tempo para fazer uma pausa e meditar na palavra de Deus. Como esse vírus interrompeu a vida normal, para a maioria de nós, temos tempo extra para comungar com Deus e refletir sobre essas coisas celestiais e eternas. Sétima lição: esse momento pode nos deixar cara a cara com a realidade da morte, pois esse vírus continua a reivindicar vidas em todo o mundo. Mas eu quero que você, meu irmão amigo, lembre-se do seguinte: a palavra de Deus diz que assim como é designado que o homem morra uma vez e depois disto vem um juízo, isso aqui é uma coisa muito séria. Então você tem que pensar no seguinte: se é assim que a palavra de Deus diz que é designado que o homem morra uma vez só e depois vem um juízo, você está pronto para morrer? Oitava lição: esse momento pode ser um chamado de Deus para nos arrependermos dos nossos pecados. Normalmente, uma peste é um sinal de julgamento de Deus. Por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 24, Deus puniu o seu povo, o povo da aliança, por causa do pecado de Davi, e o castigo de Deus chegou a eles em uma forma de pestilência que ceifou 70.000 vidas. Nona lição: esse momento pode nos indicar a segunda vinda de Jesus. De certo modo, não devemos nos surpreender ao ver mais eventos como essa pandemia, como o próprio Jesus diz sobre os últimos dias, conforme está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, 10 e 11. Nação se levantará contra nação, reino contra reino,
Haverá grandes terremotos e em vários lugares fomes e pestilências. Infelizmente, meus amados irmãos, as pessoas se preparam para a chegada do coronavírus, mas dão pouca atenção à segunda vinda de Jesus. Último lugar, esse momento é muito interessante porque é certo que Deus só usará essa pandemia como instrumento em sua mão para nos conformar mais à imagem de seu Filho Jesus Cristo. Portanto, o coronavírus não foi projetado para nos afastar de Deus, mas para nos aproximar de Deus. É nesse sentido que esse vírus é, em última análise, para o nosso bem espiritual e para a glória exclusiva de Deus. Quero terminar citando as palavras do nosso irmão Dr. Joel Becker. Portanto, irmãos cristãos, não se perturbe o seu coração. Que Deus nos abençoe e que este momento seja de aprendizado e que a graça de Deus, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus.